Inicialmente, nosso interesse aqui é mostrar o método simplex resolvendo um problema de programação linear cujas restrições têm o sinal de menor ou igual. A gente começa aqui nosso problema de exemplo. A partir desse exemplo aqui do site do PHP Simplex, a gente quer maximizar essa função z, que é 3x1 mais 2x2, com três restrições, limites inferiores e superiores com x1 e x2 maior ou igual a zero até infinito, né? Inferior é zero e o limite superior é infinito. Então vamos lá, a gente escreveu o nosso problema aqui já no nosso site, a gente já antecipou isso daqui. A solução, o resumo da solução, exibe para a gente o número de iterações, exibe para a gente o valor ótimo encontrado e o valor das variáveis que foi encontrado ao longo dessa solução. A gente percebe aqui nessas iterações cada coluna e linha pivô delas. E dessa forma a gente consegue visualizar bem qual foi o número pivô de cada iteração e entender o que aconteceu aqui nesse código. É possível também fazer exportação em PDF com um resumo mesmo do que foi feito nesse problema. Aqui está uma descrição breve do problema que a gente inseriu na página. E aqui embaixo está uma impressão da foto daquela resolução anterior. A gente gera isso em PDF e permite a pessoa baixar igual ao Tora. Não exatamente igual, mas parecido, certo? Agora, vamos comparar aqui essa solução do site com o Tora, de fato. Vamos ver aqui o Tora, o que a gente tem e comparar com o site. Escrevi aquele mesmo problema no Tora e a gente pode comparar aqui que cada iteração foi feita exatamente como no Tora. Cada variável de folga foi adicionada à base aqui igualzinho ao Tora também. A gente consegue ver também os coeficientes certinhos. A solução final nossa bate com a do Tora perfeitamente, tudo idêntico. Então, para a resolução de problemas de minimização usando o método simplex, a gente está conseguindo realizar corretamente. Vamos mostrar aqui o código agora do nosso algoritmo. O back-end do método simplex que a gente está usando foi feito com Node.js. A gente tem aqui três pacotes básicos que seriam o Express para fazer as requisições, o Cors para poder definir a origem de onde eu estou permitindo a requisição. Não é muito relevante para o nosso problema aqui, mas é só os pacotes que eu estou utilizando. E o NodeMon para poder garantir que a cada alteração nesses arquivos da API, eu não preciso ficar reiniciando a API constantemente, usando aqueles comandos de npm start, restart, sem parar. Com esses três pacotes, então, básicos aqui do Node.js, eu já estou com a minha API aceitando as requisições. Eu escolhi a porta 3003 para poder estar recebendo essas requisições. Aqui, ó, está escutando na 3003. E vamos aqui para a parte inicial do código. Eu deixei uma espécie de middleware para log. E com esse log eu consigo enxergar o corpo da requisição que eu estou mandando para a API. Então, por exemplo, esse problema que a gente teve aqui, que eu acabei de exibir, está aqui ó, no meu console do log dessa API. Estou enxergando aqui o JSON dessa requisição. Então eu consigo, às vezes, aproveitar esse código aqui e usá-lo no Postman. Posso fazer o uso dele num programa desse tipo para poder fazer testes e tudo, automatizar para não ter que ficar digitando no site constantemente. Basta que eu monte a requisição nesse formato que a minha API está aceitando, com esse tipo de corpo aqui. Beleza. Vamos direto para o nosso endpoint, que é esse aqui, ó, a rota nossa seria localhost barra, dois pontos, 3003 barra simplex. A gente vai estar fazendo dois retornos aqui, um de sucesso e um de falha. No de sucesso a gente exibe, como foi feito anteriormente, aqui um resumo das soluções encontradas e as tabelas das iterações, certo? Aqui a gente tem no nosso status de sucesso. E no de falha também. A gente tem ali o motivo da nossa falha. Às vezes o problema não tem solução, ele é um problema ilimitado, ele é um problema
sem solução mesmo. Então, para os dois casos, a gente está tendo resposta. Nossa API recebe a nossa requisição com os dados do nosso problema e aí passa para essa função de resolver problema. Essa função de resolver problema, inicialmente, percorre as restrições do nosso problema, identificando o sinal, o tipo de cada restrição ali, para poder saber qual método que vai utilizar. Se é o simplex tradicional, para problemas de sinal menor ou igual, ou se vai usar o método de duas fases, que vai estar adicionando variáveis artificiais, vai estar fazendo todo aquele trabalho com as duas fases de minimização e depois de método simplex tradicional a partir do resultado dessa primeira minimização com as variáveis artificiais adicionadas. E aí, inicialmente, essa função aqui define o nosso destino, né? Como a gente está tratando inicialmente de problemas de minimização com sinal menor ou igual, a gente vai aqui seguir esse caminho do solver simplex. Primeira coisa que ele vai estar invertendo o sinal da nossa função objetivo se esta for um problema de maximização, porque o simplex resolve o problema de minimização. A gente vai estar invertendo os valores dos coeficientes. E aí, a gente inicializa a nossa tabela, passando aqui as colunas, as linhas, lado direito, e tudo aquilo que faz parte do nosso problema que a gente digitou na nossa requisição, na nossa página, no nosso front-end. E aí começa-se o trabalho de percorrer a tabela, encontrando o número pivô. E para encontrar o número pivô, a gente tem toda aquela questão do simplex de pegar o valor mais negativo da função objetivo, fazer a razão do lado direito pelos valores da coluna que a gente definiu como coluna pivô. E aí a gente tem as nossas funções auxiliares para poder fazer a seleção da linha pivô. A gente tem uma função para pivotear a tabela. A gente tem uma função para, ao final disso, extrair a solução dessas iterações. Porque cada iteração vai ter a sua solução. A gente tem que estar exibindo, como a gente exibiu na página, a solução para cada iteração, os valores de cada variável para cada iteração. Essa função de extrair solução garante isso para a gente. Tem outras funções auxiliares também, de verificar a coluna unitária, identificar variáveis básicas, clonar a tabela para poder fazer essas iterações. Então, a gente tem tudo isso auxiliando a nossa função principal, que seria a solver simplex. Cadê? Aqui. Encontrar número pivô, formatar a tabela, identificar variáveis básicas, preencher as iterações. Tudo isso vai ser retornado para o nosso endpoint que eu tinha mostrado lá no início. Seja no sucesso ou seja na falha aqui. Então, dessa forma a gente tem aqui o nosso código do método simplex tradicional escrito e funcionando idêntico ao Tora, está funcionando bem. O problema que a gente está enfrentando aqui até o momento seria com o processo de problemas de minimização quando se tem variáveis não, restrições com sinal de maior igual ou igual, que aí a gente precisaria usar método de duas fases, que adiciona as variáveis artificiais e tudo mais, e isso ainda não está perfeito, mas creio que até a próxima apresentação a gente consiga melhorar esse código, pode estar apresentando em vídeo ou em sala a solução certinha dele. Mas, por enquanto, ficamos aqui com esse método simplex tradicional para problemas de minimização com sinal de menor ou igual nas restrições. Eu vou estar disponibilizando o código aqui que a gente tem feito do nosso front-end aqui no GitHub, tem o back-end também na pasta API.js. Vai estar com a documentação também do projeto inserida aqui na pasta de documentação. E até então a gente vai seguir dessa forma e na próxima apresentação a gente tenta complementar esse código do método simplex com o que falta, que seria o método de duas fases, de repente o branch and bound. A gente vai verificar o que dá para estar implementando até o final do semestre para esse trabalho.